Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui nesse momento transmissão ao vivo no Instagram e também no Facebook, hoje para conversar com você sobre ageísmo, idadismo, né? São termos que estão sendo utilizados, não são termos, conceitos recentes. A gente já tem, inclusive, do ponto de vista da legislação, né, uma discussão ampla nesse sentido, mas por conta de algumas situações que estão acontecendo agora durante a pandemia, um movimento em defesa, né, em proteção às pessoas idosas vem levantando novamente a bandeira de explicar o que é o idadismo, o que é o ageísmo, de que forma que a gente pode combater esse preconceito, né, já adiantando aí, que tanto traz complicações para a vida da pessoa idosa. Bom, eu quero agradecer a sua presença, você que está chegando no Instagram, no Facebook, pedir a você que compartilhe essa live, que convide outras pessoas para estarem com a gente. Você que não me conhece, eu sou Juliana Benevides, eu sou especialista em envelhecimento saudável, sou mestre em saúde, doutoranda em bioética e saúde e trabalho aí já há quase 12 anos, né, com pessoas idosas, tanto no atendimento, projetos voltados à pessoa idosa, quanto também na formação de cuidadores e de especialistas nessa área. No meu canal do YouTube, aqui no Instagram também, no Facebook, eu tenho por volta de, acho que quase 400 vídeos, né? E, enfim, outras informações que eu venho compartilhando aí já ao longo de 3 anos sobre saúde da pessoa idosa. Então, se é a primeira vez que você está aqui, eu convido você também a depois conhecer meu canal do YouTube, né, visitar minhas redes sociais e conhecer um pouco mais do meu trabalho, que não é um trabalho recente, que a gente vem fazendo aí aos pouquinhos, né, devagarzinho, mas alcançando aí a galera da gerontologia, a galera de saúde do idoso, né, as pessoas que estão interessadas em conhecimento sobre saúde do idoso, mas principalmente aos idosos, né? O objetivo do meu trabalho é sempre estar contribuindo aí para a saúde das pessoas idosas e hoje, é claro, o tema de hoje é justamente mais um tema para a gente estar trabalhando aí a questão do idoso, para a gente estar contribuindo, né? Para a gente estar auxiliando aí nessa jornada. Antes de iniciar o tema de hoje, só quero falar rapidamente para vocês, né? Eu vou preparar um aulão. Nós tivemos, acho que 2 ou 3 aulas sobre impactos da Covid-19 na saúde da pessoa idosa. Eu vou preparar um aulão agora de forma mais completa e vai ser um aulão só, tá, gente? Vocês vão precisar ir por volta de 30, 40 minutos, né? 30, 45 minutos para essa aula. E eu convido principalmente você que é profissional da área de saúde, né? Claro que os idosos também, cuidadores, mas especialmente você que é profissional, é importante que você participe desse aulão. E também vou preparar uma semana de gerontologia, tirando todas as dúvidas, vocês que me enviaram perguntas pelo YouTube, Instagram, né? No inbox, no Facebook, estou preparando a semana de gerontologia, tá bom? Vou iniciar já já o tema de hoje. Quero pedir a você que dê o seu boa noite, diga de onde você é, tá bom? Há quanto tempo você me acompanha. Enquanto isso, vou falar sobre o tema de hoje que é tão importante. Bom, gente, o que é ageísmo? O que é idadismo? Né? Os dois termos, eles querem dizer a mesma coisa. Eles significam um preconceito relacionado à idade, tá? E esse preconceito, ele pode vir por meio de palavras, né? Por meio de atitudes que nós utilizamos, né? Para nos referir às pessoas idosas, por meio da nossa postura relacionada às pessoas idosas e muitas vezes a gente nem percebe, muitas vezes a gente tem atos discriminatórios e a gente não percebe. Ou muitas vezes isso a gente tem consciência, tá? Muitas pessoas têm consciência e são realmente de fato preconceituosas com o idoso, né? Então, por exemplo, na pandemia, nesse início de pandemia, o que a gente escutava alguns governantes, algumas pessoas falarem? Olha, mas só morre idoso, a Covid só mata idoso, né? Como que só matar, como se, né, idosos morrendo fosse só, né? Ah, são as pessoas mais velhas, né? É, essa forma de olhar a pandemia, que a gente percebeu muito isso, é uma forma preconceituosa, né? É algo que é baseado no idadismo, na visão preconceituosa, deturpada, né? Estereotipada
que valoriza a pessoa idosa e muitas vezes, né, que desvaloriza no caso. E muitas vezes nós temos crenças baseadas no idadismo, no ageísmo, e a gente não sabe, né? Por exemplo, quando você, cuidador, você familiar, você trata o idoso como criança, né? Ah, meu idosinho. Ah, idoso é igual criança. Muita gente fala isso, né? Idoso é igual criança. Agora é eu que cuido dela, né? Quando você olha para o idoso, você compara o idoso com uma criança, você está sendo preconceituoso, preconceituosa sem saber. Por quê? De certa forma, né? Primeiro que idoso não é criança mesmo, né? É um adulto em desenvolvimento. Então, não é criança. Segundo, o que a gente pensa em relação à criança, né? São pessoas em formação que ainda não têm condições de decidir sobre a própria vida, que ainda não têm uma experiência que dê base às próprias decisões, que precisam de ajuda dos outros, né? Que precisam, que não têm condições de decidir. Quando você transporta isso para o idoso, você está querendo dizer a mesma coisa. Não, a partir de agora eu mando na minha mãe, eu mando no meu pai, né? A partir de agora, por exemplo, você que é profissional, que atua junto à pessoa idosa, muitas vezes o profissional ele não escuta o idoso, ele se posiciona, ele procura diretamente a família, ele fala sobre o idoso na frente do idoso, mas não fala com o idoso. Quem nunca viu isso, né? O profissional, o médico, assistente social, o enfermeiro, que está lá para cuidar do idoso, mas ele se dirige, ele quer perguntar o que o idoso está sentindo, se o idoso está... ele vai se dirigir para a família, ao invés de se dirigir para o idoso. Como se o idoso fosse uma criança. Na verdade, nem com criança a gente não faz isso, né? A gente também deve verbalizar, ter uma comunicação direta com as crianças. Mas a gente considera a opinião dos pais, pela maturidade, né? Pelo grau eh, de consciência, enfim. Mas muitas vezes a gente faz isso com o próprio idoso também. E isso é uma atitude discriminatória. Às vezes a gente tem opiniões que são desfavoráveis ao idoso também, quando muitas vezes a gente fala, ah, mas o idoso não tem condições de aprender, ah, mas o idoso é lento, ah, mas eu não tenho paciência com o idoso, né? Isso são formas preconceituosas também, que a gente precisa, né, ir combatendo, vir combatendo aos poucos, né? Que não é fácil. Por exemplo, uma crença muito comum é a crença de que os idosos são improdutivos. É a crença de que o problema da previdência social brasileira, por exemplo, é o peso dos idosos, né? Quando, na verdade, a gente sabe, por exemplo, que os idosos, né, eles trabalharam, contribuíram para que eles possam hoje receber aposentadoria. Hoje a gente sabe que os idosos têm uma importância econômica muito grande, porque nos lares onde tem pessoas idosas, eles são responsáveis por 60% da renda da família. Na pandemia isso se intensificou muito mais, porque os jovens ficaram desempregados e quem bancou esses jovens, né? Quem sustentou essas famílias? Muitas vezes é a aposentadoria do próprio idoso. Então, essa visão econômica também desfavorável da pessoa idosa é um preconceito, né? É uma crença estereotipada. Na pandemia, outra coisa que a gente viu também que tem essa base no idadismo por exemplo, né? A gente viu aquela discussão, a gente não tem visto mais, né? Graças a Deus, mas de falta de leitos, né? De quantidade, insuficiência de leitos, em especial em UTIs, né, em CTIs. E aí, como que eram as decisões, né? Ah, mas entre um jovem e um idoso, eu vou dar o leito para o jovem, né? Sem que se fizesse uma discussão moral. A gente muitas vezes é colocado o critério da idade antes de qualquer coisa. Ah, se tem uma vaga aqui, eu vou dar essa vaga para o jovem, porque ele vai aproveitar mais. Seja um leito de hospital, né? Seja, por exemplo, oportunidades educacionais, sempre a sociedade acaba dando uma preferência maior às pessoas de outras idades do que ao idoso, sem levar em consideração qualquer outra coisa, né? Numa vaga de emprego. Muitas vezes não se fala, até porque, de acordo com a legislação brasileira, que avançou muito nesse sentido, pelo menos em termos de legislação, né? Nós avançamos muito, a gente tem o Estatuto do Idoso, que vai penalizar, né, as pessoas que têm atos discriminatórios, as pessoas que têm atitudes discriminatórias para com o idoso. Mas isso fica muito só na legislação, mas a legislação vai dizer, olha, não se pode deixar de admitir uma pessoa em seu emprego por conta da idade, não se pode deixar de admitir no concurso público uma pessoa por conta da idade, né? O idoso ele tem direito, inclusive com prioridade à educação, falas discriminatórias, atitudes discriminatórias, tudo isso tem lá no Estatuto do Idoso,
são penalizadas. Não é o que acontece, por quê? Porque, infelizmente, a nossa visão, enquanto sociedade, ainda é preconceituosa. Porque, gente, se nós tivéssemos uma visão diferente acerca do envelhecimento, nós não deixaríamos que esse tipo de coisa acontecesse. E muitas vezes a gente permite que essas posturas, né, discriminatórias sejam reproduzidas. Isso só acontece porque no nosso imaginário social, de fato, o idoso é alguém que merece menos atenção, o idoso é alguém que é improdutivo, o idoso é alguém que não tem contribuições a trazer. Infelizmente, essa é a imaginação da sociedade. Então, cabe a nós mudar isso, né? Como a Soraya colocou aqui, os idosos eles são importantes com seus conhecimentos, né? Inclusive a convivência com o idoso, né, Soraya, é muito importante para o jovem, a troca intergeracional de conhecimento, de sabedoria, de experiência, tudo isso é muito importante, né? E se a gente for levar em discussão aqui, né, a gente pode até fazer uma live sobre isso, a gente vai ver o quanto que é importante essa convivência com o idoso, o quanto que isso faz com que o próprio jovem, até no meio de trabalho profissional, ele cresça, ele evolua. Porque o jovem ele tende a ser mais, sabe, mas ele não consegue calcular, né? Ele não consegue analisar todos os fatores, muitas vezes, né? Ele é muito imediatista. O idoso, pela própria experiência de vida, ele consegue ir ponderando situações, né? E isso é algo que o jovem não faz. Eu quero dar uma boa noite para a Leonésia, boa noite para a Tânia também, os demais que estiverem aí ao vivo também, deixo boa noite de vocês, tá bom? Vocês são sempre todos muito bem-vindos aqui a essa live. Bom, quais que são as consequências, né, desse ageísmo, desse idadismo, dessa visão deturpada que nós temos da pessoa idosa? A primeira consequência é que ela limita as oportunidades de saúde, né? Como a gente vê, infelizmente é uma coisa velada, não é uma coisa muitas vezes falada, mas que nós que trabalhamos em hospitais, por exemplo, nós sabemos, né? O quanto que muitas vezes o critério para a seleção, que tem poucos médicos aqui, tem poucos profissionais, quem que a gente vai dar prioridade? Muitas vezes, sem que isso seja falado, a prioridade vai estar muitas vezes no mais jovem, né? No indivíduo mais jovem. Muitas vezes a gente observa isso também, por exemplo, em questão de consequências, né? O quanto que o idoso está em desvantagem em relação ao trabalho, ele está em desvantagem em relação à educação. Por quê? Em relação à educação, a gente sabe que o idoso ele tem necessidades, né? Diferenciadas para acesso à educação. Então, por exemplo, o Estatuto do Idoso lá vai falar, o idoso ele tem direito à educação sim. Agora, ele precisa ter recursos educacionais adaptados. Por exemplo, né, um livro, mesmo material que serviria, material do ponto de vista de conteúdo, né, para o jovem que está lá estudando, fazendo seu ensino fundamental, médio, serviria para o idoso desde que fosse adaptada, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo, a letra do material, né? Porque a gente sabe que um grupo de idosos vai ter os problemas de visão, né? Como alguns vão ter os problemas de audição, né? Uma perda pequena e é normal durante o processo de envelhecimento. Então, esse material deveria ser adaptado. Mas, como a gente prioriza apenas o jovem, porque a gente acha que o jovem é produtivo e o idoso não há um investimento público na adaptação desses materiais para o idoso. Então, às vezes, o idoso tem acesso à educação, porque a lei vai garantir isso, mas esse acesso não vai ser de qualidade. Então, o idoso ele sempre vai estar em desvantagem em relação aos outros grupos etários. Em relação ao trabalho, a mesma coisa. Nenhum empregador, né, quando está ali numa entrevista de emprego, um idoso mais jovem, ele vai dizer, olha, eu não estou te admitindo porque você é idoso. Ele não faz isso, mas ele deixa de admitir. Se a gente for conversar com os idosos, a gente vai ver que é assim que acontece, né? Muitas vezes, por desconhecimento, as pessoas acham que o idoso não vai produzir. E isso é realmente desconhecimento, preconceito, né? Falta de entendimento do processo de envelhecimento. Uma outra questão é que o idoso muitas vezes ele é alvo de injustiça, né? Justamente porque ele deixa de ter acesso a políticas públicas, né? Por conta da questão da idade. E isso é muito complicado, né? E isso vai trazer para o idoso, do ponto de vista mental, emocional, muitas complicações. Porque o idoso muitas vezes ele sofre tanto preconceito que ele se isola, que ele se distancia das pessoas, né? Que ele entra num processo de marginalização, né? Ele sente que a sociedade é tão preconceituosa com ele que ele começa
a se esquivar, né? E ele começa a ficar só e a se sentir só. Isso muitas vezes vai trazer um processo depressivo, porque ele passa a olhar para si mesmo como uma pessoa que não tem valor, né? Como uma pessoa que não contribui, como uma pessoa que está à margem da sociedade, como uma pessoa que não é bem-vinda nos espaços sociais, né? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, no ônibus, né? Em pleno horário de pico, por que, que o idoso está indo para um ônibus? Por que, que o idoso está saindo? Né? Por que, que o idoso que não trabalha, que já é aposentado, está indo para a rua? Por que, que ele está aqui atrapalhando a gente? Por que, que eu estou em pé no ônibus? Eu deveria estar sentado porque o idoso está indo passear. Quem nunca ouviu isso? A gente escuta isso o tempo inteiro, né? Então é algo que a gente precisa quebrar, né? Isso traz para o idoso uma sensação muito ruim. E tudo isso é uma inverdade, é preconceito. Então são coisas que a gente precisa ir quebrando aí aos poucos, né? Mas o principal que eu quero dizer para vocês, gente, de que forma que a gente pode combater, né? Carla, que está aí, Lourdes Silva também, boa noite. De que forma que a gente pode combater, gente, esse idadismo, né? Esse preconceito contra a pessoa idosa? Eu creio que seja com educação. Muitas vezes, né, as famílias agem de forma preconceituosa com o idoso, a sociedade age por desconhecer, né? Eu digo para vocês porque assim, quando eu comecei a trabalhar com pessoas idosas, isso há 12 anos atrás, eu também tinha uma forma de falar com o idoso que era uma forma no diminutivo, que é uma forma que violenta muitas vezes o idoso. Eu não sabia. Então, à medida que eu fui logo colocada para trabalhar com o idoso sem ter conhecimento sobre o idoso. Então, à medida que eu comecei lendo, que eu comecei estudando, que eu comecei entendendo, eu fui mudando a minha forma de olhar para o idoso e mudando a minha forma de me posicionar e de lidar com a população idosa, né? Então, tudo passa por um processo de você conhecer, de você entender. E é muito engraçado que à medida que você entende, você começa a trabalhar como idoso, né? Sem descaracterizado, sem comparar o idoso a uma criança, por exemplo, as pessoas às vezes que olham de fora, que não conhecem nada sobre a área, às vezes ela acha que você está deixando de ser, por exemplo, com os pais, né? Quando você permite que os seus pais, permite entre aspas, que a gente não permite nada, mas quando você não tenta entrar nas decisões, né, dos seus pais que são idosos, né? As pessoas que olham de fora, nossa, mas se fosse meu pai, eu ia fazer isso, isso e aquilo. E aí a gente tenta colocar, não, mas ele é meu pai, ele tem 60 anos, tem que seja quanto for, mas ele tem o direito de decidir a vida dele. E aí as pessoas ficam assim horrorizadas, porque elas acham que fez 60 anos, a gente tem que tomar todas as decisões pelo idoso, e não, né? Então, assim, muitas vezes a sociedade tem um posicionamento ruim, negativo em relação à pessoa idosa, tem preconceito porque não conhece. Tem gente que acha que todo idoso, por exemplo, tem problemas de saúde. E aí hoje, né, a gente tem essa discussão, inclusive no CID, que eu ainda pretendo fazer uma live vocês sobre isso, que querem colocar a velhice como uma doença, um CID, uma identificação, né, dentro do Código Internacional de Doenças para a velhice, como se a velhice fosse uma doença, que é algo que a gente da gerontologia também estamos no movimento aí para estar combatendo, né? Que já é uma discussão bem avançada lá, provavelmente esse CID em janeiro vai sair com um código aí de doença para identificar a velhice, que é algo que não é a realidade, né? A gente sabe que tem um envelhecimento normal, que é a senescência, a gente tem um envelhecimento patológico, que é caracterizado, né, chamado como senilidade. Então, senescência, a gente tem algumas perdas ao longo do processo de envelhecimento, mas isso não é doença. Por exemplo, uma perda na memória ali episódica, né, uma dificuldade maior na questão da movimentação, da flexibilidade, mas isso, uma suscetibilidade maior, por exemplo, a estressores psicológicos, né? Mas isso não é doença, né? Aí a gente tem um grupo de idosos que enfrentam um processo de envelhecimento patológico, aqueles que vão lá ter o câncer, ter hipertensão, ter diabetes e outras complicações como depressão, doenças associadas ao envelhecimento, que também vem como resultado de um estilo de vida, vem como resultado da falta de acesso à educação, à moradia, a uma alimentação ruim, a sedentarismo, tabagismo, álcool, ou seja, vários aí fatores estão envolvidos nisso. Mas, infelizmente, tem gente que acha que velhice é doença. E cabe a nós mudar esse papel, né? Com a educação, com programas de formação em saúde, formação de tecnólogos, né? De especialistas,
formação de gerontólogos, formação de especialistas em saúde do idoso, em gerontologia, né? Ou seja, de profissionais que entendam dessa área e que possam reproduzir, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Da mesma forma, a importância dos meios de comunicação também, que inclusive a nossa legislação fala da importância dos meios de comunicação, fazer esse trabalho de educação, né? De educação em saúde do idoso, em geriatria e gerontologia, desmistificando esses preconceitos relacionados à pessoa idosa, mas a gente não vê isso. Isso só está em lei, então cabe a gente brigar por esse espaço também nos meios de comunicação. E o próprio Estatuto do Idoso, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Política Nacional do Idoso também fala sobre a importância de capacitar profissionais de geriatria e gerontologia, ou seja, lá no ensino fundamental, no ensino médio, deve ter essa discussão sobre envelhecimento, nas universidades também deveriam ter disciplinas de geriatria e gerontologia, mas, né, vocês que estão formados aí, digam para mim, quem cursou geriatria e gerontologia na época da graduação? Quem estudou sobre envelhecimento na época do ensino fundamental e médio? Ninguém, né? Quase ninguém. A gente não vê essa discussão, infelizmente. Então, acho que passa pela educação, passa pela efetivação de leis também, né? A gente construir cada vez mais leis que vão trazer essa consciência, porque infelizmente às vezes a gente só toma consciência do que é certo, do que é errado, quando a gente tem leis, né? Então, as leis são muito importantes também para defender a pessoa idosa. E, por último, eu acho importante também o incentivo à intergeracionalidade, essa troca, né? Entre idosos e entre jovens é muito importante, né? Vai fazer com que o idoso olhe de uma forma diferente para o idoso, vai fazer com que o idoso olhe de uma forma diferente para o jovem. Então, isso é muito importante. Educação, né? A gente brigar aí pela elaboração e efetivação das leis e também incentiva esse contato intergeracional, tá bom? A Carla me perguntou, Juliana, existe um canal para falar diretamente com você, caso tenhamos dúvidas sobre o curso de tecnólogo? Então, Carla, eu vou fazer uma semana de gerontologia, tá? Esse canal de comunicação direta comigo seria por meio da consultoria, tá? Que é o momento que eu geralmente separo na minha agenda para atendimento, mas a consultoria é um processo que é pago, tá? Para eu estar atendendo diretamente a vocês. O que eu estou fazendo para beneficiar vocês que querem fazer o curso de tecnólogo, né? Vocês que têm dúvidas, eu estou pedindo para vocês colocarem as dúvidas para mim, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu vou fazer uma semana de live sobre a gerontologia, falando sobre graduação, especialização, tecnólogo, tentando tirar todas as dúvidas que eu tenho recebido. Então, se você tiver dúvidas, você pode botar essas dúvidas, botar nos comentários. Esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, você pode colocar nos comentários. A Júlia também, né, que eu acho que já está fazendo tecnólogo, se eu não me engano. Coloque os comentários também da área de gerontologia e eu vou fazer uma semana de lives, tá? Depois dessas lives, pode ser que eu abra um espaço, sim, para consultoria em gerontologia. Aí, mas fora isso, eu não consigo atender individualmente. No momento, não estou nem marcando consultoria, porque eu não estou com tempo para fazer consultoria agora, tá bom? Meu cronograma aí de aulas, enfim, de trabalho, doutorado, tá tudo muito puxado, então eu não estou conseguindo. Essa semana de gerontologia provavelmente vai ser na última semana de julho, tá? Eu estou esperando definir algumas coisas. Então, ou vai ser semana que vem, ou na última semana, tá? E aí eu vou estar divulgando aqui para vocês direitinho. Enquanto isso, vocês podem ir colocando as perguntas, tá bom? Deixa eu ver, a Júlia perguntou, tem certificado? Então, a semana de gerontologia, não, vai ser uma semana de lives gratuitas. Mas o que eu quero indicar para vocês? Eu sou novo, eu pretendo fazer o tecnólogo, eu pretendo me especializar, eu não sei como que é a área, eu não sei quais vão ser os campos de atuação para mim. Eu tenho um curso de introdução à gerontologia, gente. Vocês podem se inscrever nesse curso de introdução. As aulas já estão gravadas, os materiais, né? Os materiais escritos, todas as aulas do curso de introdução à gerontologia tem também uma apresentação, né, de slides que está disponibilizada também na plataforma do curso. Tem indicações de livros na área, tem alguns livros em PDF também que estão lá, né, que eu acho que são importantes para vocês. Então, se vocês que estão pensando em fazer o tecnólogo em gerontologia, ainda não se inscreveram, façam meu curso de introdução à gerontologia, tá? Quem está no Instagram, abaixo das minhas qualificações profissionais tem um link. Ali tem um link para você se inscrever no curso também. Eu acho bem importante, né? Vai dar uma visão ampliada do campo da gerontologia para vocês. A partir dali, vocês decidem se querem fazer o curso de tecnólogo ou não. Eu acho que é bem um ponto inicial para vocês que querem começar na área, tá bom? Fica aí a minha indicação para vocês.
Bom, alguém aqui no Facebook tem alguma dúvida? Vocês querem deixar alguma dúvida sobre a questão do ageísmo? Acho que ficou bem claro, né? Ageísmo é o preconceito contra a pessoa idosa, são as atitudes discriminatórias contra a pessoa idosa, e a gente só desfaz isso primeiro, né? Mudando o nosso olhar, entendendo aí quais são os mitos e preconceitos, né, que existem sobre a população idosa, e começando a divulgar essas informações aí também entre as pessoas que a gente conhece, né? Lá no meu canal do YouTube eu tenho alguns vídeos falando também sobre esse assunto, sobre mitos, preconceitos sobre a pessoa idosa. No curso de Introdução à Gerontologia a gente tem um vídeo exclusivo falando sobre mitos e preconceitos, né? Onde eu detalho um pouco mais sobre isso. E além de todas as informações sobre a área, né, a área de atuação, como que funciona, com que a gente pode trabalhar, né, qual é o campo aí de trabalho da gerontologia, a gente fala sobre qualidade de vida do idoso, projetos de aposentadoria para pessoas idosas, enfim. É um conjunto de temas, depois eu compartilho aqui no Instagram para vocês os temas do curso de Introdução à Gerontologia, tá bom? E aqui no Facebook também, se vocês quiserem, vocês podem fazer contato comigo. Quero dar uma boa noite para o Evandro, que disse que vai fazer o curso de gerontologia. Boa noite para a Glaciete, boa noite para todos vocês, para Maria de Jesus. Gente, gratidão. Não esqueçam de, eu vou finalizar essa live, deixar os comentários na live, tá? Compartilhar, convidar outras pessoas aqui para esses canais, né? E você também que vai assistir no IGTV, no YouTube também, tá bom? Não deixe de se inscrever, de compartilhar, de me seguir e de trazer outras pessoas aí para estarem discutindo saúde da pessoa idosa com a gente, tá bom? Forte abraço para vocês então, gente. Até a próxima live. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.